Olá a todos, meu nome é André Paternal Castelo Dias Carneiro e hoje eu vim aqui trazer para vocês mais um tema bastante importante em câncer de próstata, que é o bloqueio androgênico. A gente vai falar um pouquinho hoje dos princípios do bloqueio androgênico e quais são os métodos através dos quais a gente consegue atingir esse bloqueio. Tá? Eu não possuo conflito de interesse para essa aula. E aqui é um pouquinho da nossa agenda, né? Como que a gente vai dispor nossa aula hoje. A gente começa um pouquinho falando de introdução, a gente vai falar da história, das indicações de ADT atualmente, onde estamos agora, né? Quais são as aprovações de ADT e em que cenários que a gente utiliza. E a gente principalmente vai discutir alguns aspectos da fisiologia que são muito importantes para a gente entender o que está por trás desses mecanismos. Em seguida, nós vamos falar sobre métodos, né? E aqui a gente vai ver os agonistas, os antagonistas de GNRH, a orquiectomia bilateral, que é o tratamento cirúrgico, os medicamentos antiandrógenos, e falaremos também dos novos agentes hormonais, que são aí as terapias mais atuais para câncer de próstata, quando a gente quer bloquear a testosterona dos pacientes. Tá? E, por último, a gente vai falar dos efeitos adversos, que são muito comuns, né, para esse tipo de tratamento. Acho que todo mundo vê isso na prática. Então, a gente vai mencionar um pouco quais são esses efeitos adversos e como que a gente pode manejá-los. Então, seguindo aí a nossa agenda, começando falando um pouco de história, a primeira figura muito importante da gente mencionar é o John Hunter. Né? O John Hunter, ele nasceu em 1728, faleceu em 1793. Em meados do século XVIII, foi ele o responsável pela primeira descrição dessa relação, né, dos hormônios masculinos com a próstata. Né? Então, ele que estabeleceu, num primeiro momento, que havia, sim, uma interligação entre a testosterona circulante do homem e o estímulo do tecido prostático. Porém, nada ainda se sabia sobre câncer de próstata e nem relação da testosterona com o câncer em si. Foi o Charles Huggins que, em 1941, publicou os primeiros dados, né, sobre os andrógenos e o câncer de próstata. Isso rendeu para ele, em 1966, 25 anos depois, um prêmio Nobel. Ele faleceu em 97, e graças a ele, né, e ao Hodgins, que é um colega que também publicou esse trabalho com ele, e outros autores, que a gente conseguiu tantos avanços nos últimos 30, 40 anos nesse tratamento. Esse é a foto, né, da publicação deles. Então, esse estudo do Huggins, ele foi muito importante porque ele descobriu três coisas, né, essenciais. A primeira é que o câncer de próstata ele é controlado pelo sistema endócrino, mais especificamente pelos hormônios masculinos. O segundo achado relevante do estudo foi que a doença metastática ela é inibida com a depressão de andrógenos, e aí tanto faz se você atinge essa depressão por um tratamento cirúrgico, como a orquiectomia, ou medicamentoso, como no caso, na época, a injeção de estrogênios. A gente vai falar um pouquinho disso já já. E o terceiro e grande achado do estudo foi que a doença de próstata disseminada ela pode ser ativada por injeção de andrógenos, corroborando aí a teoria de que os andrógenos, de fato, eles seriam estimuladores do desenvolvimento e da proliferação do câncer de próstata. O tratamento mais tradicional que a gente usa hoje, né, para conseguir um bloqueio androgênico, né, são os agonistas de LH-RH ou agonistas de GNRH. Tem também os antagonistas, mas os agonistas eles são os mais difundidos. E o Andrew Shelley ele foi um dos principais, né, estudiosos e quem primeiro descobriu, né, o papel dos agonistas de LH-RH. Isso foi em 1971. Foi ele que foi um dos responsáveis pela síntese dessa substância. Ele também acabou ganhando um Nobel 6 anos depois, em 1977. Ele ainda está vivo, tem 95 anos. E também, sem dúvida nenhuma, uma figura importantíssima. E nessa mesma década de 70, foi quando surgiram os antiandrogênios, né, que são também medicamentos bastante importantes. Eles hoje, os de primeira geração, acabaram perdendo um pouco o uso, a gente vai falar quais são,
mas eles, sem dúvida, também têm um papel fundamental, sobretudo em alguns cenários específicos. Eles bloqueiam a ligação da testosterona ao receptor de andrógeno, então eles são bloqueadores do receptor da testosterona, e isso é importante, sobretudo, porque a gente sabe hoje em dia que nós temos fontes extragonadais de andrógenos. Tá? Então, o testículo ele não é o único a produzir testosterona. A gente tem, por exemplo, a glândula adrenal. E isso sabe-se desde a década de 40, tanto que recomendava-se a adrenalectomia no passado, mas evidentemente que isso nunca foi uma conduta amplamente aceita, porque, sem dúvida nenhuma, é uma medida bastante extrema. Tá? Bom, e com o desenvolvimento de todas essas drogas, né, a partir do pontapé inicial dessas figuras que a gente falou um pouquinho agora, a gente ainda tem hoje a terapia de deprivação androgênica como o pilar do tratamento do câncer de próstata. Né? Então, se a gente olhar alguns dados de eficácia só da terapia androgênica para câncer de próstata, eles são bastante importantes, né? Tem um papel fundamental. A gente consegue normalizar o PSA em mais de 90% dos pacientes com terapia hormonal. A taxa de resposta objetiva ela pode chegar a 80%, 90%, e ela é capaz de melhorar também a qualidade de vida e reduzir complicações, como fratura patológica, compressão de medula, obstrução da uretra, e bem como reduzir dores ósseas. Esses são os cenários, né, do câncer de próstata que a gente usa ADT. Então, basicamente todos, né, se a gente parar para observar esse slide. A gente tem desde do uso da terapia de deprivação androgênica no cenário da doença localizada, passando pela doença regional, doença linfonodopositiva, até a doença metastática. Se a gente focar um pouquinho na doença localizada, vocês vão ver que a gente usa a ADT junto com radioterapia, a partir de pacientes que têm uma doença localizada de risco favorável, de risco intermediário desfavorável. A gente usa, evidentemente, também para pacientes de alto risco e muito alto risco, junto com radioterapia. Entretanto, é bastante controverso o uso do ADT como monoterapia em pacientes de baixo risco. Só vamos lançar mão desse tipo de tratamento quando a gente tem uma doença de alto risco e o paciente tem alguma contraindicação ao tratamento definitivo com radioterapia. Se ele tem uma expectativa de vida muito curta ou se ele tem comorbidades limitantes. Aí sim você pode pensar em fazer um bloqueio androgênico apenas para um paciente com doença localizada de baixo risco. A doença regional linfonodopositiva, a gente tradicionalmente trata esses pacientes com bloqueio androgênico por 2 a 3 anos junto com radioterapia. Mais recentemente, tivemos o dado do Stampede, né, a atualização dos 6 anos, foi apresentada na ESMO de 2021 pelo ATAB, que mostrou que a abiraterona, junto com a terapia padrão, né, que é a radioterapia com bloqueio androgênico, gerou aí um ganho, inclusive, de sobrevida global, então provavelmente algo que vai mudar a prática clínica a partir de agora. E na doença metastática, onde o uso é mais consagrado, a gente pode usar, sim, apenas ADT em alguns casos, e a tendência tem sido de incorporar novos tratamentos e ir intensificando, né, o tratamento com o passar dos anos. Isso começou com a divulgação do Charted, quando a gente começou a fazer ADT com quimioterapia. Depois tivemos o advento dos novos agentes hormonais, como a abiraterona, enzalutamida, entre outros. E agora, também mais recentemente, também na ESMO 2021, o FISASE apresentou os dados do PIS-1, que mostram, inclusive, que a gente pode fazer terapias triplas com ADT, quimioterapia e novo agente hormonal, no caso, a abiraterona, e que a gente também tem um ganho de sobrevida. E em 2022, a gente vai ter em breve também a divulgação do estudo ARASENS, de darolutamida, também no esquema de terapia tripla. Esse estudo foi positivo, a gente só teve por Oral Press Release, mas sem dúvida nenhuma mostrando aí que a gente consegue intensificar o tratamento, mas a gente sempre tem como um pilar o bloqueio androgênico.